Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Isaías. Hoje vamos ler do capítulo 29 ao capítulo 31. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia para acompanhar. Capítulo 29. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Em um momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será vestida com trovões, e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento, e tempestade, labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejam contra ela e contra os seus muros, e a puseram em aperto. Será também como o faminto, que sonha que está comendo, mas acordado sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordado eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejam contra o monte Sião. Tardai, e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a soberba dos seus lábios perecerá, o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós todo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado disseste do seu oleiro: não sabe. Porventura não se converterá o Líbano, em um breve momento, em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre o regozijo do Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor,
e todos os que se dão iniquidade são desarraigados. Perdão. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descoarará a sua face. Mas quando vir os seus filhos, a obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome e santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Ranis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão as costas dos jumentinhos às suas fazendas, e sobre as corcovas dos camelos. Os seus tesouros a um povo que nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará sua força. Vai, pois agora escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis. Para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganosas lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós, pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeiteis esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e, quebrando-o, não se compadecerá. Não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quiserdes. Mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto fugireis e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e, ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso,
O Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorará mais. Certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. Mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti. Como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado passará em lugares largos de pasto. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro. Se for padejado com a pá e cirandado com a ciranda, e haverá em todo o monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até o poço, para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como a noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como aquela que sai tocando pífaro para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque uma fogueira está parada desde ontem. Sim, está parada para o rei. Está preparada, porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Ai dos que descem ao Egito, a buscar socorro e se trilham em cavalos. Têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda
dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos, porque assim me diz o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e a livrará e, passando, a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelarão tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada e não por varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E de medo passará uma rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha em Jerusalém. Concluímos assim a leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelas tuas misericórdias que não têm fim. Senhor, derrama sobre nós a tua graça e nos livra de fazer a nossa própria vontade, de descer ao Egito. O Egito é representado pelas grandes cidades, as cidades fortes, fortificadas. Que possamos estar, Senhor, confiando em Ti. No lugar onde o Senhor nos plantar, o Senhor nos sustentará. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.